Oi, doutor Marcelo, tudo bom? Olá, tudo Boa bom? noite, tudo. Boa noite, pessoal. Natália, que ótimo estar aqui Obri- com vocês. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Apresenta aí para o pessoal do Monte Encanta. Muito obrigado. Bom, eu sou aqui cirurgião plástico, então estou à disposição para vocês, para tirar dúvidas. E não precisa ter vergonha, meu. Aqui é para tirar a sua dúvida, aquela coisa que você procura no Google sem ninguém tá vendo. Pode perguntar para mim, porque muitas vezes o Google não fala a coisa certa. Na prática é outra coisa. Então, podem mandar as perguntas, estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Com certeza. Aproveitem, hein, gente? Não é sempre que a gente tem um cirurgião assim tão maravilhoso para responder as nossas dúvidas, né? O doutor, me fala um pouquinho. O pessoal está fazendo cirurgia mesmo na época de Covid? Estão fazendo sim. Sabe o que o hospital faz? O hospital, o paciente que vai fazer a cirurgia tem que ter certeza, primeiro, que todos os exames de sangue estão ok, exame do coração, raio-x, existem os pré-operatórios clássicos para toda a cirurgia. Mas o que mudou nesse momento de Covid é que, assim, muitos hospitais pedem de 3 a 5 dias antes que a gente vá ou no próprio hospital, ou o hospital vai até a casa da pessoa, como, por exemplo, o Hospital Einstein, aqui em São Paulo. Ele vai lá, faz aquele teste do cotonete, o PCR, coloca aqui no nariz, na boca e vê. Porque isso vai dar uma ideia se tem uma infecção aguda do Covid. Então, se der negativo esse exame, ok, aí pode fazer. Mas se der negativo e você tiver qualquer sintoma suspeito, a gente também não opera. Então, a vida está, entre aspas, próxima do normal, só que a gente tem que ter realmente um cuidado extra, tá bom? Graças a Deus, estamos operando normalmente desde junho, sem nenhuma intercorrência, não só eu, como outros colegas. Então, estou bastante feliz com esse andamento, né? Ah, é legal. E doutor, fala pra gente quais são as cirurgias que são mais procuradas? Então, aqui no Brasil, o pessoal gosta muito de corpo. Então, como é um país tropical, o pessoal já quer se preparar para o verão, para depois ir para a praia. Então, tem muita lipoaspiração, cirurgia de implante de mama, né? Cirurgia para aquelas mamãezinhas jovens ou de meia idade, que aí acaba amamentando, a mama aumenta, diminui, e dá aquela caída Vai básica. parar lá no chão? Mata barata um pouquinho, a mama, né? Ou E aí, ou então a barriga que pode aumentar também. Então, tudo aquilo que a gravidez pode fazer para o corpo da mulher nesse momento maravilhoso, assim, iluminado, né? Ou a cirurgia plástica pode amenizar bastante. E também, você sabe que tem aumentado muito, mas muito mesmo, cirurgia de rinoplastia. O pessoal está usando a máscara agora por causa do corona, então ninguém está vendo a evolução, que o nariz que fica bastante inchado. Então o pessoal fala, pô, já vou operar agora que ninguém vai saber que eu operei a tá rinoplastia. escondidinho. Olha, Exato. é verdade, é a hora certa, né, de fazer essa cirurgia. Então, É essas verdade. são as aí, na minha opinião, pelo menos na minha clínica. Tá ótimo. O doutor, estão falando aqui, vou fazer lipo, flancos, dorso e abdominoplastia. Meu médico vai tirar meu dreno um dia após a alta. A maioria que vejo fica em torno de uma semana. Preciso me preocupar? Olha, o dreno, pensa comigo, o dreno é como se fosse um canudinho que fica lá monitorando e pegando o líquido que está dentro do corpo. Então, o que você tem que se preocupar? Você tem que se preocupar em manter o dreno limpo, sempre passar água e sabão, não deixar ele úmido, não deixar sujo, porque ele pode ser uma porta de entrada de uma bactéria entrar. Assim como o líquido sai de dentro, aquele líquido da lipoaspiração que acumula ajuda a tirar, uma bactéria pode entrar. Então, não se preocupa, é super comum, o pessoal usa bastante e dá um grande alívio, porque se não retirasse esse líquido, o líquido ficaria lá, você estaria mais inchadinha e isso aí ia te causar um desconforto. Então confia no médico, quando ele achar que deve retirar o dreno, geralmente é porque a quantidade de volume de líquido abaixou bastante. Então já é suficiente, não precisa mais dele. Perfeito. Uhum. Doutor, assim, eu acho que é uma dúvida de todo mundo, inclusive a minha, que eu tenho Tá. medo da dor, né?
dói muito, incomoda muito, ou depende de cada cirurgia? Exatamente, ó. Primeiro vamos separar. A mulherada tem um limiar de dor maior do que os homens. Então, por exemplo, eu quando estou gripado, eu fico, ai, estou gripado, estou cansada. A minha esposa não, minha esposa está gripada, ela, estou um pouco mal assim. Se os dois ficam doentes, a mulher tem um limiar de dor maior. Algumas raças e hereditariedade também, tem pessoas que também não sentem tanto incômodo. Então, isso é muito pessoal a dor. Então, dito isso, aí depende também da cirurgia. Tem cirurgia que incomoda mais do que outra. Por exemplo, a lipoaspiração, que a sua amiga falou agora, é uma cirurgia malandrinha que incomoda um pouquinho sim. Mas pensa mais para frente, esse incômodo é temporário, depois você vai ter, se Deus quiser, um resultado legal. Outra cirurgia que incomoda um pouco mais, por exemplo, é implante de mama quando está atrás do músculo. Aqui no peito, a gente tem um músculo chamado peitoral. Então, se a gente coloca embaixo do músculo, você tem que empurrar o músculo para frente, criar um espaço bem estreitinho. Aí o corpo fala, poxa vida, está me incomodando. Aí demora alguns dias, raramente semanas, até ficar mais tranquilo. Agora, tem cirurgias que Nossa. não dói nada. Por exemplo, rinoplastia. Não dói nada. E ninguém sabe por quê. O que acontece é que, por exemplo, o nariz ele pode ficar, ele vai ficar mais inchado, pode sair um pouquinho de sanguinho por alguns dias, pode prejudicar a respiração por alguns dias, mas dor mesmo, nada, tá bom? Perfeito. Pálpebra, por exemplo. Pálpebra também não incomoda muito, não dá dor, só fica inchado. Cirurgia de face, aquela ritidoplastia, o lifting facial, não costuma doer, não dói, tá bom? Olha aí, olha aí, olha aí. Ó, tem uma seguidora aqui que falou: tenho silicone há 15 anos, faço exames regulares e mesmo assim preciso trocar? Acho que é uma dúvida que muita gente tem sobre a troca, né, da prótese. Verdade. Olha, você sabe que tem gente que pode ter por 10, 15, 20, 30 anos até. Se o implante não tiver nenhuma modificação radiológica, e geralmente o melhor exame para isso é chamado de ressonância magnética, assim, tem gente que fala que tem que tirar, outros falam que não. Eu sou a favor, como a grande maioria, que se tire, se troque a cada mais ou menos 10 anos, mesmo se você não tiver nenhum problema, se não tiver uma distorção do implante, se não tiver algo chamado encapsulamento, que é quando o implante ele distorce assim. Opa, viu meu filho aqui? E aí? Lindo, Invasão, invasão. Boa noite. De cueca pra bonitinho. cima, de cueca, viu? Ninguém viu, ninguém viu. Todo mundo aqui já, né? Ter três também não é fácil, né? Mas é um presente de Deus. Ó, vocês do outro lado, se vocês não têm filho e puderem ter, manda ver, porque é super legal, eu recomendo, viu? Eles É. invadem na sua vida, mas te dão um brilho e alegria. Mas vamos lá. Então eu acho que assim, se você tiver, por exemplo, uma mama que ficou bem diferente da outra, ficou distorcida, se você teve dor, né? Ou se você teve uma imagem na radiografia, no ultrassom, na ressonância com alteração, vale a pena tirar. E mesmo se você não tiver nenhuma alteração, porque existem teorias e muitas pessoas são muito favoráveis de que com 10 anos podem ter algumas reações ao redor do implante e vale a pena trocar sim. E geralmente é uma cirurgia razoavelmente tranquila, tá bom? Tá ótimo. Doutor, ia operar agora no inverno? Ajuda mesmo na recuperação, igual as pessoas falam? Olha, sabe o que ajuda sim? Sabe por quê? O inverno, o frio, a baixa temperatura, é como se fosse que tem um anti-inflamatório natural. Então, por exemplo, quando a gente está andando e tal, você bate o joelho num lugar, aí você vai no cara, coloca um pouquinho de gelo. Então, é um analgésico natural e um anti-inflamatório que ele age. O gelo, a temperatura baixa, ele faz com que os vasos do nosso corpo, se eles estão um diâmetro grande assim, por exemplo, diminui. Então o inchaço é menor e é melhor o retorno da drenagem linfática também. Resumindo, o inverno é melhor sim, porque geralmente diminui um pouquinho mais, diminui o inchaço e a recuperação costuma ser melhor. Mas não é por isso que não pode operar o ano inteiro. Mas se você perguntar qual que é a melhor época do ano,
É essa mesmo. Por exemplo, quem É. faz aspiração e incha o corpo inteiro, tem que usar aquela roupa que comprime. Vocês já viram essa roupa? Aquela Já. roupa que aperta o corpo. A pessoa incha muito menos no inverno. E no A gente calor, sente pelo anel, né, que fica bem mais solto. ah, exatamente. Você já sente no anel, naquele sapato mais apertado que a mulherada usa. Isso, imagina, no corpo inteiro, numa região que é operada. Então, quanto mais área do corpo a gente opera, mais área descolada se faz, mais tem tendência de inchar, de juntar líquido. E quando tem um frio, isso diminui, de maneira geral. Perfeito. Doutor, sobre a prótese de mama, né? O que que a gente precisa fazer antes de uma cirurgia da mama? Qual é o tipo, o tamanho que a gente, como faz essa escolha do tamanho? Acho que é uma dúvida, né, que a gente tem de, será que vai ficar muito grande ou não? Então, sabe uma boa dica? Eu falo assim, olha, traz no consultório algumas fotos que você gosta. Aí eles vão trazer foto de artista ou até de mulher da Playboy. Mostra lá o peito bonito. Só que aí a gente fala, olha, essa pessoa tem um tipo de corpo diferente do seu. A gente tem que ver, por exemplo, o tamanho do ombro, como que é a cinturinha, como que é o bumbum, a projeção do bumbum. Porque a gente não quer apenas colocar um implante de mama, mas quer que o corpo tenha uma proporção e uma beleza, uma silhueta bastante equilibrada. Você não quer só quero colocar peito. Não. Tem que ser uma mama que combine com você. Então, por isso que é importante para o médico saber o gosto da pessoa, mas aí conversar com o paciente para entrar num acordo e numa explicação para que a pessoa entenda, realmente, se eu colocasse uma mama muito grande ou com muita projeção, talvez não seria muito boa para o meu corpo. Porque, por exemplo, eu tenho pouco bumbum. Ou não, olha, eu tenho um bumbum grande, coxa grande, eu sou fortona, então aceita um implante largo, grande e com grande projeção. E na prática, como é que a gente vê isso no consultório, Natália? A gente faz o seguinte, muitos consultórios, o meu também tem, a gente tem moldes de implante, e aí a pessoa coloca um sutiã, se vê no espelho, e a gente vai medindo, faz medidas do tórax, da cintura, do bumbum, a gente faz um cálculo personalizado e a pessoa coloca diferentes tamanhos de implante e se olha no espelho. E ela vai colocar. Eu não falo qual que é o tamanho. Porque muitas vezes vê, por exemplo, numa revista, sei lá, Graciane colocou 500 ml de peito, de mama. E aí a pessoa já vem com esse número na cabeça. Não importa o número, o volume, importa aquilo que fica bem para a pessoa. Por isso que no espelho, com os moldes, no consultório, ela consegue se ver e se entender mais ou menos o que gosta. E aí só depois eu falo, olha, você gostou desse? Então esse volume é 325, perfil moderado ou perfil alto. E assim vai, entendeu? Entendi, perfeito. Olha, aqui tem uma seguidora que é a minha sogra, inclusive. Eu fiz Opa! mamografia e a médica falou que precisava trocar um lado, que já estava quase rompendo. Fiz ressonância e deu ótimo. Fui trocar e já estava rompido. Qual acreditamos? Nossa! Então calma aí. A mamografia Ó, mostrou ela um fez mamografia e a médica falou que precisava trocar um lado, que já tá. estava quase rompendo. Aí ela fez ressonância e deu ótima. E ela foi trocar mesmo assim. Quando ela foi trocar, já estava rompido. Então, em qual acredita? Na ressonância ou na mamografia? Nossa, mas essa história é muito estranha. Porque o melhor Oi. exame que tem é a ressonância. É o melhor, todo mundo sabe que é o melhor. Tá. Então é uma surpresa isso que É uma aconteceu. surpresa. Às vezes também com o tempo, né, entre fazer a cirurgia, acabou rompendo, né? Ah, No caso, exatamente. Acho que pode quando ser. a ressonância estava normal. E foi operar, ainda bem que operou, retirou. Agora ela deve Graças a se Deus. preocupar, porque os implantes atuais, se tiver, sei lá, menos do que é, 10, 15 anos, eles têm um gel coesivo. O que quer dizer isso? Os implantes que são, sei lá, aprovados pelo FDA americano, pela Anvisa. Se você tem um implante assim, e aí você corta o implante, você aperta, o gel ele não vai espalhar para o corpo. Ele vai e volta. Ele é coesivo, ele tem uma grande densidade, então ele tende a ficar no local. Então, se por acaso você tem um exame e fala assim, nossa,
o meu silicone rompeu, tem que operar urgente. Você tem que operar, mas calma, não crie pânico, vai dar tudo certo, tá bom? Mas tem que Tá operar, mas não, ótimo. nossa, para ontem. Não, relaxa, tem alguns dias aí, tá bom? Doutor, estão perguntando sobre esse mini abdômen, cirurgia 3D aqui. Você pode falar um pouquinho para o pessoal? Sim, a cirurgia de mini abdominoplastia geralmente é para pessoas assim bem magrinhas, jovens e que têm realmente um excesso de pele e pouca flacidez abaixo do umbigo. Então, é como se fosse uma ponchetinha assim que o pessoal tem, digamos aqui assim, nessa região assim, mas pouquinho. E aí a gente pode operar, retirar como se fosse um fuso de pele mais ou menos assim, que você tira, e você não mexe no umbigo. Então, isso é chamado mini abdominoplastia. É uma cicatriz menor, quase do tamanho da cicatriz de cesárea, que pode ser feito. Mas você sabe, tem muito cirurgião que fala assim, olha, mini abdominoplastia dá mini resultados. Então tem que ser muito bem indicado, porque tem pessoa que fala assim, não, eu quero a menor cicatriz possível. E força o cirurgião, força. Não, eu não quero aceitar uma cicatriz grande, com mudando o umbigo e assim vai. Então depende, né? Tem que ter indicação, tem que conversar com o cirurgião e colocar os prós e contras do tamanho da cicatriz. Entendi. Então, assim, estão perguntando então que no final o ideal é trocar o implante após 10 anos, né? Isso Você não, aconselha. eu aconselho sim, não é um consenso absoluto, tá bom? Mas Tá a bom. grande maioria dos médicos, cirurgiões plásticos, tem essa data mais ou menos em mente, tá bom? Perfeito. Quanto tempo depois, ó, de um parto, a gente pode fazer uma cirurgia plástica do abdômen e do de silicone? Que eu acho Ótima que muitas pergunta. mamães aí estão querendo saber. Sim, querem fazer aquele mummy makeover, né? Né? Refazer o corpo depois desse momento mágico. Então é o seguinte, primeiro, ó, nasceu o filho, vamos focar no filho, no bebezinho e na sua saúde. A estética é para depois. Então, primeiro, amamente quanto tempo você puder, cuide da sua saúde, curta esse momento maravilhoso. Você vai ter a vida inteira para fazer a plástica. Geralmente, a gente fala o seguinte: a cirurgia, o seu corpo vai voltar ao normal decorridos assim, depois de 4 a 6 meses depois que você parar a amamentação. Então, os hormônios da gravidez já vão ter ido embora, o seu corpo vai estar próximo do normal antes da gravidez. Então, de 4 a 6 meses, quando você parar de amamentar, já pode fazer a cirurgia de mama ou cirurgia de abdominoplastia. Perfeito. Doutora, essa moda de que a gente estava falando agora, de mini, lipo, de hidrolipo, de cirurgia 3D, explica um pouquinho a diferença delas para a gente até saber qual que a gente precisa fazer. Certo? Olha, temos que tomar cuidado muito com o nome de marketing que o pessoal vai inventando por aí para aparecer depois naquele programa lá sensacionalistas da televisão, nova técnica. São pequenas variações que vão surgindo, sabe? E aí o pessoal já fala que surgiu uma nova coisa. Basicamente, toda lipoaspiração, o que que faz? Primeiro, coloca um pouquinho de líquido dentro do local onde vai ser aspirado, e aí já vem o nome hidrolipo. Ué, mas já vai colocar um líquido lá dentro, né? Então, aquilo, e aí vai liquefazer um pouquinho a gordura, vai facilitar a retirada. Nesse líquido tem anestésico, tem uma substância chamada, muitas vezes, adrenalina para sangrar menos. E aí, isso a gente pode fazer. Então, assim, a mini lipo é uma pequena quantidade. A hidrolipo é a lipoaspiração clássica. A lipoescultura é quando você pega, retira a gordura e você pode tratar essa gordura e colocar num outro local, chamado lipoenxertia. Por exemplo, a gente coloca no bumbum. Ah, eu tenho um seguidor aqui que perguntou do bumbum. Exato, chama lipoenxertia. Você pega a gordura, trata, e tem várias maneiras de você tratar essa gordura. Desde você, por exemplo, pegar a gordura, gira numa centrífuga, separa os constituintes, células brancas, vermelhas, sangue,
pega só a parte gordurosa, bem limpa mesmo, e recoloca no bumbum. Ou você apenas deixa descansando a gordura numa seringa por vários minutos, aí separa depois. Então tem várias teorias, qual que é melhor que não machuca a gordura para deixar ela mais viva, e por aí vai. Então tem vários, tem lipo com laser, tem lipo HD também, que você mostra os músculos do corpo. Então, tem essas variações, tá bom? Perfeito. Eu tenho uma seguidora aqui. Estou para fazer uma cirurgia e gostaria de fazer abdominoplastia, mas meu cirurgião diz que não tenho pele suficiente para isso. Como posso saber? Ótimo. Eu acho que se ele te falou, você tem que seguir o que ele está falando. Quando se fala assim, não tem pele suficiente, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele não vai conseguir fazer um cortinho embaixo na barriga, olha só. Vou mostrar para vocês aqui. Imagina aqui, ó. Para puxar a barriga, tem que ter pele sobrando. Então, o pessoal faz assim, faz um cortinho e aí puxa para baixo. Se não conseguir puxar para baixo, não vai conseguir esticar a pele. Então, se a pele já estiver tensa, não tiver elasticidade, não dá para fazer. Muitas pessoas confundem e falam assim, poxa, mas eu estou barriguda. Às vezes, o que acontece é que a pessoa tem gordura dentro da barriga, uma gordura perigosa chamada gordura visceral. E essa gordura, na cirurgia plástica, a gente não mexe. A gente só retira o excesso da gordura que está na parte superficial da barriga, chamada uma gordura superficial mesmo. Perfeito. Doutor, estão perguntando aqui, então, se a consulta para quem acabou de amamentar é só após 4 meses de parar de amamentar, e aí ela deve ir na consulta, ou se ela pode ir antes? Parei de amamentar hoje, já posso ir já ou não, para fazer a mama? O ideal mesmo é esperar uns 4 meses aí após a amamentação. Então, eu acho que até pode ir, de repente, para o cirurgião para tirar dúvidas, e eventualmente até para pegar os exames que tem que fazer. Mas o que o cirurgião vai ver naquele momento não é a fotografia de quando ele vai operar realmente. Então, é uma situação que não é real. Eu acho que, se for, é só para tirar dúvida e pegar exames, e aí pode fazer o exame perto do retorno, porque já volta com os exames pré-operatórios, mais esclarecida, e já pode até marcar a cirurgia. Mas, Perfeito. Melhor esperar, né? Eu acho. e Porque aí mais, já né? consegue ver o tamanho direitinho que vai ficar a mama, né? É, E, doutor, sobre a amamentação que falaram aqui, quem tem silicone já, muda alguma coisa? Tem que esperar ter filho na amamentação ou não muda nada? então, a maior parte das técnicas que se faz atualmente preserva os ductos por onde sai o leite, né? Então, se a gente faz, por exemplo, por uma via que é embaixo da mama, naquela dobra da mama chamada sulco da mama, você vai por um local que não machuca o tecido glandular, o tecido que produz o leite. Então, não interfere na amamentação, pode ficar tranquilo, tá bom? Perfeito. E é sobre anestesia, que eu acho que é um medo de muita gente hoje, né? Se é segura, se tem alguma anestesia que a gente fica acordada. Entendi. Existe assim, olha só, existem cirurgias que você pode fazer só com anestesia local, que é com uma injeçãozinha. Por exemplo, quando você vai no dentista, o dentista faz uma injeçãozinha no dente, você não sente a dor quando você vai tratar a cárie. Então, para pequenas cirurgias, por exemplo, você tem um pequeno câncer de pele, uma verruga, algumas coisas específicas, até, por exemplo, orelha de abano, pode fazer assim. E você faz só com injeção, anestesia local. Tem aquelas que você pode fazer uma anestesia local com injeção e o anestesista vai lá e deixa você com uma sedação. O que é essa sedação? Você fica sonolenta, você fala, estou com sono, aí você dorme um pouquinho, aí acorda, onde estou? Estou dormindo, eu vou dormir de novo. Então, o nível de consciência vai oscilando, tá bom? Para algumas cirurgias pode ser feito isso. Mas você sabe, por exemplo, a cirurgia mais segura e gostosa para o paciente, geralmente é anestesia geral. E eu, se fosse um paciente, eu ia querer fazer anestesia geral. Por quê? Já quero chegar lá, não quero me lembrar do que aconteceu, quero dormir gostoso. E quando acordar, falar, e aí, já terminou? Já começou? Não, já terminou. E, do ponto de vista anestésico,
O anestesista, ele tem pleno controle da situação. Ele controla como é que está a pressão, quanto que sai de xixi, como é que está o oxigênio. Então, a anestesia geral, ele está com um carrinho como se fosse um avião, um Boeing, voando assim, perfeito, sabe? Perfeito. Numa sedação, anestesia local, o avião vai voando assim, olha. Sobe, desce, sobe, desce. Você acorda, dorme, acorda, dorme. Não acho muito confortável. Tem gente que fala, mas tenho medo da anestesia geral. Na verdade, não tem que ter medo, porque você vai estar na melhor situação de controle. Se você estiver em um bom hospital, com um bom anestesista, não tem que ter medo não, fica tranquilo. Perfeito. Doutor, estão perguntando aqui quantos por cento pode tirar de gordura na lipoescultura? A gente pode tirar até 20% do corpo de peso, mais ou menos. Não, até 7% do peso corpóreo. Bastante. E, Perfeito. e até 20% de superfície corpórea. De Tá superfície. ótimo. E agora vamos lá, uma perguntinha que é para mim também. Para quem tem filho pequeno e quer operar, que cuidado que eu devo ter, né? Quanto tempo a gente não vai poder segurar a criança? Como que são esses cuidados aí para quem tem mães com filhos pequenos? Ótima pergunta, viu? Vou te falar, eu operei uma paciente que ela com 3 dias de rinoplastia me mandou uma mensagem. Ah, doutor Vulcan, tô tensa, o que aconteceu? Meu filho acabou de me dar um soco no nariz. Falei, vai mudar? Ela falou, olha, pode ser que mude, porque assim, no começo, o nariz operado é que nem um cimento que tá secando. Tem que esperar secar e demora uns 2 meses para ficar aquele formato. Então, assim, se você fez o nariz, você fez o implante de mama e você segura o seu filhinho pequeno, e filhinho pequeno adora dar tapa no rosto e tapa no peito da mulher, né? Porque fica lá, faz uma folia, tem que tomar cuidado, tem momento. Eu acho que assim, no pós-operatório recente, de algumas semanas, é importante que você tenha uma pessoa para ajudar você com o seu filhinho. Você pode dar o carinho para o filhinho, não necessariamente dando tanto abraço nessas primeiras semanas, mas dando a mão, fazer um cafuné de longe, porque tem que tomar cuidado mesmo. Tem que colocar na balança como distanciar ele sem perder o amor e o cuidado. Mas não pode dar mole, porque criança é rápida, né? Você sabe como é que é. Ouça, eu sei. E no colo? Quanto tempo que a gente pode pegar no colo? Após uma cirurgia de mama, por exemplo. De mama, por exemplo. É. Eu acho assim, pelo menos uns 15 dias. Ah, Menos uns 15 dias tem a que. gente sofre uns 15 dias aí, então tá É, bom. o próprio corpo vai falar com você. Você, quando dependendo da cirurgia, você não vai conseguir levantar o braço muito, você não vai conseguir carregar mais do que 5 quilos nos primeiros dias. Você vai ter uma certa limitação. Quando o corpo falar para você, opa, já consigo levantar o braço, já consigo me pentear com mais facilidade, você vai adquirindo a sua autoconfiança melhor e você vai falar, bom, acho que eu já posso pegar. Mas geralmente com 15 dias, quem levar usando o escudo protetor aqui, já Já pode. dá, né? Já pode. É, E então, ó, quanto tempo tem que ficar sem sol após a abdominoplastia ou lipo? Sol. tá. O problema é o seguinte, que se tiver alguma região onde tem equimose, manchas roxas, vermelhinhas, esverdeada, pode manchar, pode tatuar. Então, enquanto você estiver nessa situação muito inchada e com essas manchas da cirurgia, proibido tomar sol. De maneira geral, a gente fala que com 2 meses já está liberado. Embora o inchaço e essas manchas costumam ceder muito antes, entre 20 e 30 dias, se tiver, já costuma reabsorver. Mas vamos falar seguro 2 meses. Tá ótimo. E eu vi também que aumentou muito a procura de rinoplastia, né? Tem alguma novidade aí pro pessoal que quer fazer nariz? Então, nessa pandemia aumentou muito a rinoplastia. Primeiro que o pessoal está percebendo que, como eu falei, não dói nada, não costuma doer. Segundo que temos novidades, sim. Existe uma técnica chamada preservadora que vem ganhando muito força nesses últimos anos. O pessoal da Europa
e da Turquia, da Itália, operando bastante. Eu tive a oportunidade de aprender lá em Roma com um grande especialista. E essa técnica preservadora, ela é menos agressiva, no sentido que ela preserva ligamentos, ela tem uma recuperação com inchaço menor, o resultado tende a ser mais rápido. Então, tem um monte de detalhes da anatomia que mudaram com esses conhecimentos, mas também tem a outra técnica chamada estruturada, que ainda tem a sua importância. O importante é o médico saber muito de uma técnica, da outra, e saber quando usar cada uma, e mesmo associar, chamada associação híbrida da rinoplastia. Então, essa é uma novidade super legal, super quente que chegou e que estamos atuando bastante, com bastante benefício. E a cirurgia de rinoplastia, ela pode ajudar na respiração também? Pode sim. Aí a gente tem algumas boas notícias. Eu gosto de falar para o pessoal fazer o seguinte. Quer ver um exemplo? Ó, você mesmo, Natália, olha, não sei como que é a sua respiração, mas respira pelo nariz e solta. Solta. E você só levanta um pouquinho a ponta, levanta um pouquinho assim, ó. Ah, não, com o dedo, levanta assim. Hum, Vê se melhora a respiração. melhora. Então você vê só, com a mudança do ângulo do nariz, já direciona o fluxo de ar numa região diferente. E fora isso, a gente tem dentro do nariz carne esponjosa que a gente pode operar. Tem o septo, que se tiver desviado, a gente também pode operar. Tem uma estrutura chamada válvula nasal, que quando você melhora, ela leva a quarta potência o fluxo de ar. É muita coisa, muita coisa. E qual que é a boa notícia? A maior parte da gente tem convênio médico. E quando a gente faz uma tomografia e consta que tem desvio de septo ou hipertrofia de corneto, que são essas carnes esponjosas, a gente pode ter os custos hospitalares reduzidos praticamente pela metade, porque a gente faz aquela rinoceptoplastia. O convênio, ele cobre a septoplastia que o cirurgião plástico faz e o paciente se beneficia com isso. Então, é legal quem tem convênio saber que pode ter isso daí, porque pode ter diminuição do custo hospitalar, chegando perto de 50% de desconto, além também de um reembolso, que a gente faz uma prévia de reembolso para o paciente, para ele ter dinheiro de volta, né? Então, é bem legal. Perfeito. Pode melhorar. Ó, Sim, verdade, é o máximo. E sobre né? o tampão aí, que tem uma dúvida, coloca tampão, não coloca tampão? Sim. Desespero. As pessoas ficam vendo aqueles filmes, YouTube, caras tirando uma minhoca gigante branca, macarrão Gente, de dentro, né? Tem médico que usa tampão, né? Não é errado, mas eu não uso tampão porque eu quero dar mais conforto para o paciente. Então, eu não uso tampão, o paciente já acorda, respira, imediatamente na sala cirúrgica já respira assim, pô, já está melhor. Então, eu não uso tampão. Mas não é errado usar, tá bom? Tem técnicas que não precisam mais, não. perfeito. E tem uma amiga que engravidou e sobrou muita pele na barriga. A mini abdominoplastia ajudaria isso? Ou teria que ser a abdômen mesmo, da cirurgia grandona? Então, geralmente, quando o pessoal quer fazer uma cirurgia pós-gravidez, geralmente, eu vou falar que 80, 90% tem que fazer abdominoplastia clássica mesmo. Sabe por quê? Quando a gente engravida, a gente não, as mulheres engravidam, tem um músculo chamado reto abdominal, que é assim, olha. São duas faixas de músculos aqui paralelas aqui, e daqui até aqui em cima. Só que quando vem o bebê, esse músculo que está aqui, ele separa. Então, essa separação é chamada de diástase do músculo reto. Você já ouviu falar? Ou tem um monte aqui. Então, essa diástase, o bebê ele cresceu tanto, o útero foi para frente que separou esses músculos que estavam aqui assim. A mini abdominoplastia não corrige isso. A abdominoplastia Hum, pode aproveitar e costurar esses músculos. E a outra boa notícia é que o convênio também costuma pagar essa diástase. E aí eu olha que legal. aproveito o convênio para também custos hospitalares reduzirem bastante, né?
e também uma prévia de reembolso para eles terem de volta. Então, muitos convênios ajudam sim, depende do plano que vocês têm, é possível. Então, geralmente, pós-gravidez é abdominoplastia clássica mesmo, mas já aproveita e costura esse músculo da diástase, que vale a pena para dar aquela cinturada, sabe? E se a gente resolver fazer essa abdominoplastia tradicional, né? A gente não pode mais ter filho? Ou Olha, pode? pode. Você vai perder a cirurgia, na verdade, que você fez. Mas era uma preocupação, até inclusive assim, poxa, eu fiz abdominoplastia, será que vai impedir o útero de explodir? Isso. Vai até prejudicar o crescimento do meu filho? Então, assim, fizeram muitos estudos já e isso caiu por água abaixo. É possível engravidar depois da abdominoplastia, sim, tá bom? A pele distende tudo de novo. É um crescimento tão devagarzinho, que vai distendendo. Mas vai perder a cirurgia que você fez. Perfeito. Doutor, fala um pouquinho sobre o lifting, né? Aquela levantadinha no rosto, que a partir de que idade que ela costuma ser feita, que é o ideal? Tá? O lifting, ou então é chamado também de ritidoplastia, geralmente a gente faz com o pessoal que está chegando nos 50 anos, né? Por quê? É melhor você fazer um procedimento menos agressivo, um pouco mais cedo, do que quando já tiver, digamos, 70 anos, já tiver tudo despencado, não é verdade? Melhor você fazer pequenas modificações, sem que suas amigas percebam, e olha para você e fala assim, poxa vida, onde você foi? Ah, estava de férias. O pessoal vê uma mudança, mas não sabe exatamente o que foi feito. Então, uma pequena mudança é chamada, pode ser feita às vezes por um mini lifting. E aí você pode fazer com uma cicatriz reduzida. O que é esse lifting de face, do rosto? A gente faz um cortinho aqui, ó, na frente da orelha, e aí descola a pele e puxa o excesso. Então, o pescocinho que está pendente, essa parte do rosto aqui que está caída, sem volume, você reposiciona, entendeu? Pode ser feito a partir dos 50 anos, geralmente, às vezes um pouco antes, e o resultado é super legal, super legal. Hoje em dia está bem natural. Perfeito. Estou perguntando aqui quanto tempo tem que ficar sem namorar após uma lipo? Ah, o pessoal brasileiro não é mole. Assim, Não. o, o, a lipoaspiração vai incomodar um pouquinho a paciente. Então, assim, primeiro que a pessoa que fez a lipo vai querer ficar mais paradinha no lugar dela. Assim que ela se sentir melhor, e a lipo também deixa a pessoa fraca, muitas vezes deixa ela mais fraca no cantinho, demora pelo menos uma semana, se tirou bastante gordura, até se sentir mais forte, né? Com vontade de namorar de novo. Ó, lógico, depende de cada pessoa. Tem gente que recupera super rápido. Então, assim que a pessoa já retirou os pontos, se estiver se sentindo melhor. Se a gente estiver falando de namoro de beijinho, no pós-operatório imediato já pode dar um beijinho gostoso. Assim, um beijinho tranquilo. Agora, algo bem mais íntimo, mais intenso, vamos esperar pelo menos uns 15 dias aí, né? Segura as pontas, Vamos. pessoal. Segura aí, segura aí. A orelha de abano, que eu acho que a gente tem muita dúvida, né? A partir de que idade pode ser operada em relação até para as crianças, para não sofrer bullying na escola? Pô, maravilhosa essa pergunta. Porque criança é safada, né? Chega na escola, vê uma coisa diferente, realmente pega outra criança para Cristo para fazer brincadeira com ela, né? Então tem uma coisa legal para te falar. Tem um curativo americano que estava chegando no Brasil, não sei se ainda tem, que quando você vê que o nenezinho já nasceu com a orelha de abano bem aberta e apagada essa parte aqui da orelha, às vezes aqui é plana, assim, apagada, sabe? Que nem de ratinho, sabe? Se você percebe, até 15 dias, o nenezinho ele ainda tem um pouquinho de estrógeno da mãe, quando nasceu. E esse estrógeno ele deixa a cartilagem bem mole, bem maleável. Você colocando esse curativo sem cirurgia, é possível você melhorar e muitas vezes quase zerar ou zerar a orelha de abano. Então, o primeiro ponto é isso daí. Perceber logo ao nascimento, não fecha o olho, ah, é normal, depois a gente vê isso. Existe essa Ou possibilidade. volta, é porque a bebê tá amassada, né? Exato, fica atento, veja, existe isso na medicina atualmente.
Passou esse período, se você vê, poxa, meu filho aí está com 4 anos, quando que eu posso operar? Ele tem a orelha de abano mesmo. É bem aberta a orelhinha dele, é assim. Aí, entre 6 e 7 anos, a criança ela já tem mais ou menos 80% do tamanho da orelha de um adulto. Já pode fazer a partir dos 6, 7 anos. Se a criança Olha, é super boazinha, e muitas são, até com anestesia local, só com aquela injeçãozinha, já é possível fazer. Mas eu acho que é mais confortável, aí não precisa ser anestesia geral, faz com anestesia local e com um pouquinho de sedação para ela ficar sonolenta, para curtir. E já pode fazer com 6, 7 anos. perfeito. E Uhum, doutor, fala um pouquinho sobre papada, que me pediram aqui, sobre a cirurgia de papada. tá bom. A papada tem que ver o seguinte, se é uma flacidez de pele, se é um excesso de gordura que tem, ou as duas coisas. Se for um excesso de gordura e a pessoa for jovem e tiver uma boa elasticidade, só lipoaspiração é possível. Aí você pode fazer um furinho, bota um canudinho por aqui, aí vai aqui, ó, vai tirando a gordura daqui. Às vezes por aqui também, tira a gordura aqui assim, ó. Se for uma pessoa jovem, com boa elasticidade, só um pouquinho, muitas vezes já resolve. Se ela já tiver meia idade, não tiver uma boa elasticidade e você vê pele pendente mesmo, aí você tem que realmente retirar o excesso de pele. E aí faz aquele, como se fosse num mini lifting ou um lifting normal. Você faz o cortinho aqui e às vezes um cortinho aqui também. Tem um músculo chamado platisma aqui. Se ele estiver aberto, assim, aí você amarra e ele fica assim, ó, próximo. Que nem o músculo da barriga que a gente mostrou, no pescoço também. Então, amarra assim e deixa um contorno bem mais bonito. Então, Perguntaram jovem que idade para fazer esse... não, ó, se for a lipo, olha só, a partir dos 18 anos, se tiver gordinho, tiver incomodando, já pode fazer, eu acho, tá per- bom? Já pode. Perfeito. Doutor, estão perguntando aqui aonde você opera. Olha, eu gosto de operar pequenas cirurgias, dá para fazer no consultório. Temos uma capacidade para fazer pequenos procedimentos, pintas, tumores de pele, uma orelha rasgada, por exemplo, pequeno lábio, algumas coisas. Mas eu gosto de operar sempre no hospital, um hospital que tem UTI. Sabe, é que nem a gente fica. Você paga um seguro de carro para não usar. Você fala, putz, joguei dinheiro no lixo, né? Mas você não quer bater o carro para usar o seguro, né? Não quer. Mas você quer estar num hospital que tem UTI, para se Deus me livre precisar de alguma coisa, você está lá, tem a UTI. Então eu gosto de dar essa segurança para o paciente. Eu prefiro, então, aqui em São Paulo, que eu opero lá no Einstein, preferencialmente, e no São Luís também eu gosto bastante desses dois hospitais. Opero em outros também, mas esses dois eu sei que eu estou dando boa qualidade para o paciente. Perfeito. Doutor, eu sei qual é o seu site para as pessoas? Você tem canal no YouTube aí para o pessoal conseguir acessar, ver as suas cirurgias, passar a te acompanhar aí. Tenho sim, eu tenho um canal do YouTube super legal, tem uns 160 vídeos pelo menos, a gente coloca vídeo novo toda semana para vocês. O canal do YouTube é assim, DR de Doutor Marcelo Vulcan, Wulkan, DR Marcelo Vulcan. O meu canal do Instagram também é o mesmo nome, é muito original o nome. E o site é quase original, drvulcan.com.br. Perfeito, que assim não tem erro, né? Doutor, agora para quem não sabe, o doutor Vulcan, ele é marido da doutora Paula, que é a minha dermatologista, inclusive, é uma super dermato, linda, maravilhosa, né? Fala um pouquinho se isso ajuda, né, trabalhar com a sua esposa. Sabe que a gente não trabalhava junto há 2 anos, né? Ela trabalhava numa clínica super legal e eu trabalhava com meu pai e com meu irmão, que são médicos também. E eu sempre tive aquele receio de trabalhar junto com a esposa, porque eu acho que é legal você voltar. Você não vê a pessoa todo dia, todo momento, para dar aquela saudade, né? Você quer chegar em casa e falar, e aí, como é que foi seu dia? Que saudade daquele beijo, aquele abraço. Vamos conversar na janta, me fala tudo. Então, o que eu percebi? Eu percebi que eu estava errado. É uma maravilha poder trabalhar junto com a esposa. Primeiro porque a gente se complementa. Ela faz a parte dermatológica e eu a parte cirúrgica. Não tem coisa que
ela pode me ajudar e vice-versa. Segundo, que a gente não se vê todo momento, porque meu consultório é muito agitado, dela também. Às vezes a gente tem que combinar, olha, 4h30, vamos tomar aquele cafezinho? Ah, não, não consigo, não tenho tempo agora. Fica para 6 da tarde. A gente não se vê direto. Dá super certo. E quando você está com uma pessoa querida como ela, que é a doutora Paula Paglioso, e que você está com uma pele bonita, hein? Caramba! Obrigada. Méritos, méritos, doutora Paula. A nota 10, viu? E a sua sobrancelha, Obrigada. ela que fez, mas bonita a sobrancelha. Obrigada. Assim, ela E é um prazer estar com ela. com certeza, né? Ela é maravilhosa. Mas assim, em termos de técnica, você opera, tem como jogar aqueles aparelhos que ela faz pós uma cirurgia, né? Tem muita coisa bacana que pode fazer em conjunto com a cirurgia plástica na parte dermatológica, né? Tem sim, tem sim. Por exemplo, quando a gente faz. Tem pessoas que têm estrias, por exemplo, na barriga, em cima do umbigo. Se a gente tira uma abdominoplastia, uma pele, a gente não costuma tirar a pele que está acima do umbigo até a região perto da região íntima, por exemplo. E a parte de cima, que sobrar de estria, de flacidez, ela tem procedimentos que estimulam colágeno, ou ultrassom também, que fortalece a região, que amenizam bastante. Quando a gente coloca, por exemplo, um implante de mama e a pessoa tem estrias na mama também, muitas vezes as estrias ficam mais aparentes. E aí a doutora Paula, a mágica que é, ela ameniza um pouquinho essas estrias também com peelings, com coisas dermatológicas, que ajuda muito no resultado. Perfeito. Então já faz um combo, né? Bom, E, doutor, sobre esse MD Codes que os médicos andam fazendo, você pode falar um pouquinho? Acho que todo mundo está querendo saber sobre isso. é bem legal. É o seguinte, o MD Codes é que hoje em dia tem muitas pessoas que não são médicas que fazem preenchimento com ácido hialurônico. Infelizmente, a gente tem recebido no consultório complicações. Então, o MD Codes é uma padronização feita para médicos, cirurgiões plásticos e dermatologistas, que é bem complexa, porque tem que saber bastante da anatomia da face, aonde passa um nervinho, aonde que passa vaso, artéria. Então, é uma aplicação diferente que a gente faz seguindo conceitos muito estudados para estruturar. Então, você quer dar uma puxadinha aqui, olha, fazer aquele top model look que a doutora Paula faz muito bem. Eu também faço, mas ela é ótima. Então, a gente faz aqui, coloca um pouco de ácido hialurônico perto aqui do ossinho da massa do rosto, melhora o volume, mas não é apenas preencher. Tem todo um estudo por trás que aí é chamado por essa técnica MD Codes, que foi criada por um cirurgião plástico brasileiro. O cara é muito bom. E isso difundiu para o mundo inteiro. Então é uma honra para os brasileiros terem essa técnica aí feita por um brasileiro. Olha aí, obrigada, doutor. Não vou te atrapalhar mais, que eu sei que você tem um paciente aí depois, né, que você falou. Só vou tirar uma última dúvida que é minha, tá? Fica à vontade. Agora vou eu que vou abusar, rapidinho. Sobre cirurgia plástica, dá para fazer peito e abdômen junto ou alguma outra coisa junto? Ou não, não é aconselhado por ser uma abdominoplastia, uma cirurgia grande, é melhor fazer uma e depois fazer a outra? Olha, dá para fazer sim. Isso é uma escolha um pouco pessoal do médico e do paciente. Mas pensa comigo assim, quanto maior o tempo de cirurgia, maior anestesia. E riscos que vão tendo vão se somando com o tempo, principalmente chance de sangramento e algo chamado trombose venosa profunda. Essa trombose, a gente se preocupa muito, porque ela pode ser muito perigosa, inclusive do ponto de vista de vida. Então, pessoalmente, eu não costumo associar, por exemplo, o remodelamento de mama com uma cirurgia de abdominoplastia. Se for só colocar o implante de mama, ok, que é uma cirurgia mais rápida. Mas a montagem, chamada mastopexia, eu não faço, mas é uma escolha própria só. Eu prefiro estagiar, fazer depois de 3 meses, porque eu acho que é colocar o paciente em risco maior. Especialmente agora nessa época do coronavírus, que a gente também tem que minimizar. Não pode abaixar tanto a imunidade da Imunidade. pessoa, deixar ela tão enfraquecida assim. Mas não é errado se o médico faça. Tenho ótimos colegas que eles fazem essa cirurgia de montão, essa associação,
e apenas uma opção minha que, se eu fosse operado, eu não ia querer. Por exemplo, eu operei para miopia. Tem muito oftalmologista que fala, faz os dois olhos de uma vez, não é verdade? Não, Sim, faz primeiro um, se der certo, depois de uma semana, lá duas, eu faço o outro olho. Vai que dá errado, né? Então, saúde, beleza. Eu acho que a gente tem que colocar na balança que a saúde é mais importante que a beleza. com Eu quero que certeza. vocês fiquem mais lindas, só que seguras e com saúde, né? A Com prioridade. certeza, com Muito, certeza. né? Você tem sua família, você é muito importante para você mesma e para os seus seguidores que estão aí, que estão te acompanhando, família e amigos. Então, eu acho que a gente tem que ser mais conservador, mas é só a minha opinião. Perfeito, doutor. Obrigada. Obrigada pela nossa live, pelo seu tempo, pelas respostas. Aí acho que a gente conseguiu responder a grande maioria delas, essas perguntas. E sobre blefaro, A blefaroplastia, acho que a gente blefaroplastia esqueceu dessa. é a cirurgia da pálpebra. Então, pode ser Ah, tá. a cirurgia da pálpebra de cima, como a cirurgia da pálpebra de baixo. A pálpebra de cima, geralmente é mais excesso de pele que a gente tira. Só que a pálpebra de baixo, quando o olho está meio caído assim, você pode reposicionar e puxar para cima, fazer algo chamado cantopexia, deixar o olho mais bonito, assim. Que o olho das mulheres, por exemplo, o canto ele é um pouquinho mais alto do que dos homens. Então dá para você reposicionar uma cirurgia super charmosa, bem feminina, abre o olho assim, bem legal a cirurgia, viu? Bem legal. Perfeito. Brigadão, viu? Brigadão. Obrigada a todo mundo aí que acompanha a nossa live. Seguem o Obrigado. Dr. Marcelo Vulcan no Instagram, no YouTube, que acompanha aí que ele posta sempre, todo dia, muita coisa bacana para ajudar a gente aí a tomar coragem para fazer uma cirurgia dessas, como eu tô tomando coragem. Daqui a pouco eu tô aí. Tá bom, querida. Foi muito bom falar com você. Muito obrigado pelo convite. Fiquem à vontade para mandar dúvidas pelo direct. Você também. Desejo tudo de bom. Foi ótimo falar, esclarecer. Fico à disposição. Obrigada, viu? Boa noite a todos Boa e noite. tenham beijão. Tchau, tchau.